Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 18 de outubro, festa de São Lucas Evangelista. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de São Lucas Evangelista, vamos meditar juntos a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10 até o 17b. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Hoje meditamos sobre o último período da vida de Paulo. Uma antiguíssima carta dos anos 90 assim descreve a obra desse grande missionário. Por causa do ciúme e da discórdia, Paulo foi obrigado a mostrar-nos como se alcança o prêmio da paciência. Aprisionado 7 vezes, exilado, lapidado, foi arauto de Cristo no Oriente e no Ocidente, e pela sua fé alcançou para si uma glória pura. Depois de ter anunciado a justiça, o amor de Deus, a boa nova ao mundo inteiro, e após ter chegado à extremidade do Ocidente, padeceu o martírio diante dos governantes. Assim partiu desse mundo e chegou ao lugar santo, tornando-se desse modo o melhor modelo de paciência. Da primeira carta de Clemente aos Coríntios. Da segunda carta di San Paolo Apostolo a Timóteo. Carissimo, Demas mi abbandonò por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Trásio, porque me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro tem me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paulo, com todo o seu fogo evangelizador, também se encontra diante da morte, do abandono, diante das lutas internas da Igreja e de dificuldades que ultrapassam as suas forças. Papa Francisco assim comenta este trecho. Paulo, sozinho, mendigo, vítima de assédio, abandonado. Aquele que foi de um lugar para o outro, que sofreu tanto e passou por diversas provações para pregar o Evangelho. Aquele que fez os apóstolos entenderem que o Senhor queria que os gentios também entrassem na Igreja. O grande Paulo, que na oração subiu até o 7º céu e ouviu coisas que ninguém ouvira antes. O grande Paulo, naquele quartinho de uma casa em Roma, esperando que passasse esta luta entre a rigidez dos tradicionalistas e os discípulos fiéis. E assim termina a vida do grande Paulo, continua Papa Francisco, na desolação. Não no ressentimento e na amargura, mas com a desolação interior. Também aconteceu com São João Batista, que na cela, sozinho e angustiado, manda seus discípulos perguntarem a Jesus se é ele o Messias, e termina com a cabeça cortada por causa do capricho de uma bailarina e da vingança de uma adúltera. O mesmo aconteceu com São Maximiliano Kolbe, que fez um movimento apostólico em todo o mundo e muitas coisas grandes. Enfim, quando o apóstolo é fiel, não espera outro fim senão o de Jesus. Se o grão não morre, não dá fruto.
Morrer como mártires, como testemunhas de Jesus, é a semente que morre e dá fruto e enche a terra de novos cristãos. Quando o pastor vive assim, continua sempre Papa Francisco, não fica amargurado. Talvez se sinta desolado, mas tem aquela certeza de que o Senhor está sempre ao seu lado. E com estas palavras se conclui a reflexão do Papa Francisco. E continuando nesta linha, podemos ver quanto é alto o preço do apostolado da missão. Ele é o contrário de um palco de glória. São Paulo está preso dentro de uma pequena casa e não pode se mover. Imagine um temperamento igual ao dele, que em 14 anos deu 3 vezes a volta do mundo conhecido naquele tempo, e sem os aviões de hoje. São Paulo é realmente uma pessoa que não tem onde reclinar a cabeça, igual Jesus. Em todo o seu apostolado, nunca teve uma casa própria e agora se encontra sozinho, diante do monstruoso Império Romano. O próprio apostolado leva à solidão, porque seus colaboradores não são para fazer-lhe companhia, mas para dar asas ao Evangelho. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, que é a terra de Medjugorje, a terra da Croácia. Tíquico foi para Éfeso. A isso se acrescenta os tristes abandonos de quem trabalhava junto e não está mais junto, Demas e Alexandre. O próprio São Paulo descreve os desafios da sua evangelização do mundo. Vamos lembrar o que ele diz na sua segunda carta aos Coríntios. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens, com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje? Quem tropeça, que eu não me incendeie? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Em Damasco, o governador do rei Aretas mandou pôr guarda em toda a cidade para me prender, mas por uma janela me desceram num cesto muralha abaixo, e assim escapei das suas mãos. Enfim, escreve São Paulo no trecho de hoje: só Lucas está comigo. E hoje é a festa de São Lucas. Sem ele, São Paulo não seria conhecido, ou seria conhecido muito menos. Metade dos Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas, falam de Paulo. Lucas é o bom e manso servo do Senhor. Graças a ele, temos o maravilhoso Evangelho dos pobres e da misericórdia. Graças a ele, sabemos muitos segredos do coração de Maria e dos evangelhos da infância. Também Lucas nos ensina a total entrega para o reino dos céus. Homem inteligente e médico, deixa tudo para trás e coloca seus talentos a serviço do Evangelho até a morte. Com estes exemplos diante dos olhos, vamos ouvir novamente o trecho da carta de São Paulo a Timóteo. Carissimo, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é útil para o ministério. Mandei Tíquico a Éfeso.
Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro tem me causado muito dano. O Senhor lhe pagará segundo as suas obras. Evita-o também tu, pois ele fez forte oposição às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração e mais movem a nossa conversão. Chegamos agora a escolher um propósito que nos ajude a continuar o exemplo de São Paulo e São Lucas no serviço do Reino de Deus e da difusão do Evangelho até o martírio. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse propósito que escolhemos.
Lucas, servo fiel do reino de Deus. Paz e alegria a todos. Morrer por Jesus. Paz e alegria a todos. Pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher. Me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, ovelha me transformar. Dar, 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 dar. A solidão do pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher. Me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, a ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, a ovelha me transformar. Dar, 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 dar. Da 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 da